Boa noite a todos, muito bem-vindos. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine. Mais uma vez vamos conversar sobre o livro dos médiuns. Nós agradecemos muito a presença de todos e sempre nós lembramos que na segunda parte nós podemos mentalizar pessoas que nós conhecemos e que nesse momento estão precisando de ajuda. Nosso pensamento é força e todos nós somos trabalhadores de Jesus. Por isso estamos aqui. Muito obrigado e vamos começar a nossa reunião. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite em que o tema principal será o Livro dos Médiuns. Capítulo 20, Influência Moral do Médium, parte 2. Mas antes disso eu queria convidar a todos a fazer uma oração diferenciada hoje. Essa semana é uma semana de muita reflexão, é uma semana de muito doação. Nessa semana que nós estamos, nós temos exemplos de traição, nós temos exemplos de negação, e em momento algum Jesus se rebelou contra nós. Nos nossos dias atuais, seria tão bom se nós seguíssemos o exemplo de Jesus e fôssemos doadores de amor, mesmo com aqueles que nos traem, mesmo com aqueles que nos renegam, mesmo aqueles que nos colocam para baixo. Então eu convido a todos a fechar os nossos olhos e fazer uma reflexão para essa semana de doação. Essa semana em que o Deus maior não poupou seu amor por nós. Apesar da traição, de negação e de muito sofrimento. O seu amor por nós foi maior. O seu amor por nós foi incondicional. Então nós vamos lá para a segunda parte do Livro dos Médiuns, Influência Moral do Médium. Só lembrando, né, que conforme nós aprendemos aqui, todos nós somos médiuns. Vamos deixar bem claro, todos nós somos médiuns. Uns com uma mediunidade maior, outros com uma mediunidade menor. Mas isso está em cada um de nós. Então nós vamos definindo que moral, segundo está lá no Livro dos Espíritos, hein? Questão 629, a moral é a regra do bem proceder, isto é, a distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz em vista e pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Bem e o mal, certo e o errado. Isto é a essência da moral. E nós aprendemos a fazer o bem, a fazer o mal, a fazer o certo e a fazer o errado. Precisamos distinguir de que lado nós estamos, através da moral. E nós também falamos, foi o último assunto, que eram sobre a apresentação dos bons médiuns, né? E nós falávamos, né, dos bons médiuns. Tanto que os nossos maiores exemplos, né, como foi Eurípides Barçanufo, o próprio Chico Xavier, né, eles eram mais do que exemplos. Eles eram para nós a inspiração. Então, que eles possam servir para nós
de exemplos para que a nossa moral possa ser elevada. Para que esse exemplo tão simples possa ser compartilhado. Se as qualidades morais do médium afastam os espíritos imperfeitos, por que um médium dotado de boas qualidades transmite respostas falsas ou grosseiras? Conheces todos os segredos da sua alma? Alguém conhece? Além disso, sem que seja vicioso, ele pode ser leviano e frívolo, e pode também necessitar uma lição para que se mantenha vigilante. Então eu acredito que estar vigilante. Lembra da missão do médium? Lembra da missão que foi assumida no plano superior, de fazer o certo, de fazer o bem? E hoje ele fala que nós precisamos vigiar isso daí. Por que os espíritos superiores permitem que as pessoas dotadas de grande mediunidade e que poderiam fazer muito bem se tornem instrumentos do erro? Por que será, hein? Eles procuram influenciá-las, mas quando elas se deixam arrastar por um mau caminho, não as impedem. É por isso que delas se servem com repugnância, porque a verdade não pode ser interpretada pela mentira. É absolutamente impossível receber boas comunicações por médium imperfeitos? Um médium imperfeito pode, às vezes, obter boas coisas. Por quê? Porque se tem uma boa faculdade, os bons espíritos podem servir-se deles na falta de outro. Em determinadas circunstâncias, é claro, né? Mas quando encontram outro que melhor lhes convém, lhe dão preferência. Essa aqui é a famosa frase: se não tiver tu, vai tu mesmo. Então nós vimos aqui que nós precisamos analisar muito bem o médium. Porque existe uma coisa que derruba o médium, o ego. Quando o médium ele começa a se destacar, ele começa a achar que ele é o bom da boca. Vamos já usar a linguagem nossa. Eu teve uma época que eu achava que eu era o bom da boca. Tá? E aí eu fui fazer um atendimento com uma pessoa, um problema psiquiátrico severo, uma moça inclusive. A entidade que estava com ela me acompanhou, mas serviu de lição. Está dentro disso daqui. Porque eu fiquei 11 dias com esse espírito na minha cola. Eu não conseguia comer e não conseguia dormir. Era uma coisa tão impressionante que a hora que eu pegava no sono, parecia que eu tinha dormido 2 horas e eu olhava no relógio, tinha passado 2, 3 minutos só. Eu precisava levantar e orar. Eu levantava e orava, o espírito orava junto comigo. Não adiantava. Então, para vocês verem, aí depois de 11 dias, que eu estou falando para vocês é a mais absoluta verdade. Depois de 11 dias, apareceu uma mulher que de vez em quando ela me ajuda e me deu uma lição de moral. Que eu ainda não tinha capacidade para fazer um atendimento, né, daquele teor com uma pessoa que tinha saído do hospital psiquiátrico e que, na verdade, estava com obsessão, ela estava com possessão. Não era nem obsessão, era possessão. Então, para mim, cuidar bem daquilo que eu estava aprendendo e não querer passar, vamos falar na linguagem nossa aqui, passar o carro na frente dos bois. Então, foi uma lição. Está dentro disso aqui. E a gente não conhece o médium. A gente não sabe. Nós não conhecemos o passado. Eu tenho, às vezes, algum lance de passado de pessoas que eu vejo pela primeira vez e vejo ele numa outra encarnação anterior. Mas, mesmo assim, tem que ter dúvida, porque nós podemos ser enganados pelos espíritos. Então, está aqui. E olha só, eles usam, quando encontram outro melhor, que lhes convém, dão preferência. Por quê? Porque a comunicação ela é mais fácil, ela flui melhor. O Chico Xavier, ele ganhava muito pouco e o pai dele começou a pegar no pé dele, que queria que ele fosse ganhar mais. Aí apareceu um doutor lá de Belo Horizonte,
que falou para o Chico Xavier: você ganha salário mínimo, eu vou levar você para Belo Horizonte e vou arrumar um emprego bom para você. E aí o Emmanuel, o guia dele, falou: Chico, você veio para ganhar o mínimo. O seu compromisso é espiritual, nunca vai te faltar nada. Mas você precisa trabalhar na mediunidade. Ah, mas o meu pai, o Chico, era muito obediente ao pai dele. E o Chico ficou muito triste. Aí o Emmanuel falou: bom, então tudo bem. Se você quer, você vai. Aí o Chico foi para Belo Horizonte, na casa desse doutor lá. O Chico ficou lá um bom tempo e não arrumava nada, porque quando ele ia fazer uma entrevista, ele não passava. Quando alguém conversava com ele, não sentia firmeza. Só que olha a experiência. O filho desse doutor tinha sido preparado na colônia Nosso Lar. Era um espírito superior, uma criança muito pequena. Logo o Chico se identificou com ele. E aí começaram a conversar. À noite ele levava o Chico na biblioteca do pai dele, e o Emmanuel falava: Chico, você precisa estudar esse livro aqui. Esse livro é de fulano de tal. Você precisa estudar isso. Durante o tempo que o Chico ficou lá, o menino ajudava o Chico, entre aspas, né? Porque o Chico é um espírito superior. Mas a criança estava ali, que também era um espírito superior, reencarnado ali. E aí o Chico cresceu e não arrumou nada. No último dia, quando as malas estavam prontas para o Chico Xavier voltar, na época para Pedro Leopoldo, apareceu lá uma pessoa falando: Chico, eu vou te dar um emprego, você vai ganhar X. Aí o Emmanuel falou: para, porque agora é do inimigo. É para te desviar do seu compromisso. Você não arranjou nada até agora, que é uma lição para você. Volta para Pedro Leopoldo. Ele voltou para Pedro Leopoldo e continua a missão dele. Então, olha só para vocês verem. Muitas vezes é ilusão. No caso, o Chico estava obedecendo o pai dele, mas muitas vezes nós nos iludimos. Nós achamos que somos autossuficientes. Começamos a fazer consulta, começamos a dar palpite na vida do outro. E aí os espíritos inferiores infiltram e derrubam o médium. Mas ele vai sofrer as consequências do outro lado, que aí a coisa é brava, né? Qual seria o médium que poderíamos considerar perfeitos? Existe médium perfeito? É uma pena, mas bem sabes que não há perfeição sobre a terra. Se não fosse assim, nós não estaríamos nela, que é um mundo de expiações e prova. Digamos antes, bons médium, e já é muito, porque são raros. Hoje ser bons ou bom médium é muito raro e muito difícil. O médium perfeito seria aquele que os maus espíritos jamais ousassem fazer uma tentativa de enganar. O melhor é o que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido enganado menos vezes. Isso é o que nós podemos dizer, que isso daí é um mundo de expiação e prova. Sim, sim. Olha só, num livro de Humberto de Campos. Muito interessante o fato. Uma mulher, ela tinha frequentado 25 anos a doutrina espírita. Quando ela completou 25 anos, ela não parava em centro nenhum. Todo centro tinha defeito para ela. Porque se nós formos em qualquer instituição e começarmos a observar as pessoas, muitas vezes nós nos decepcionamos com alguns e nós deixamos de frequentar. Mas é um erro nosso. Porque na Bíblia, no Velho Testamento, está escrito uma coisa lá muito dura. Desgraçado do homem que confia no homem. Isso está no Velho Testamento. Nós devemos confiar, mas nós devemos analisar. Então aí ela sabia de uma mulher, que essa mulher era considerada uma boa médium. Vou estar falando aqui. Ela foi no centro dessa senhora. Chegou lá, ela quis conversar com o espírito. Essa senhora recebia a entidade e durante a reunião, dava consulta e dava orientação. Ela chegou e falou: então, o meu irmão, qual o centro que eu devo frequentar? Ah, vai frequentar o centro de fulano de tal. Fulano de tal, ele é avarento. Onde já se viu? Será que no plano espiritual vocês não conhecem as pessoas? O espírito abaixou a cabeça e continuou orientando o povo. Aí ela veio de novo. Então, meu irmão, fala de um centro. Fulana de tal lá, ela tem uma instituição, ela ajuda muita gente. Ela é uma linguaruda. Onde já se viu?
Ela fala mal de todo mundo. E aí, daí por diante, depois de passar por uns 5 episódios dessa situação, o espírito se calou e aí estava no final da reunião. No final da reunião, ela chegou de novo no espírito e falou: ô meu irmão, então diga para mim qual a entidade que eu devo frequentar. Aí ele falou para ela: quando você estiver preparada, tem só uma instituição que você pode frequentar, que é a instituição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se for ver, nem eu não posso ficar aqui mais, eu tenho que ir embora também. O guia do centro espírita. Então vocês imaginam a situação. Então muitas vezes nós confiamos plenamente naquela pessoa e por um motivo ou por outro nós temos uma decepção, porque ninguém é perfeito. Por isso nós estamos na Terra, está dizendo aqui. Se ele simpatiza apenas com os bons espíritos, como estes permitem que sejam enganados? Os espíritos bons permitem que os melhores médiuns sejam às vezes enganados, para que exercitem o seu julgamento e aprendam a discernir o verdadeiro do falso. Além disso, por melhor que seja um médium, jamais é tão perfeito que não tenha um lado fraco, pelo qual possa ser atacado. Isso deve servir-lhe de lição. As comunicações falsas que recebe de quando em quando são advertências para evitar que se julgue infalível e se torne orgulhoso. Porque o médium que recebe as mais notáveis comunicações não pode se vangloriar mais do que o tocador de realejo, que basta virar a manivela do seu instrumento para obter belas áreas. Isso aí é uma história até que categórica, que fala para o médium: médium, você está em eterna evolução. Como foi falado, eu já sou um médium perfeito, eu não preciso de mais nada. Então você vai começar a receber as notícias falsas. É uma forma de evolução. E olha só para vocês verem. No livro dos médiuns, nós vamos ver no final do livro comunicações ali falsas. Até isso o Kardec trouxe para nós, que é aprendizado para nós, para a gente entender. As palavras bonitas não significam sabedoria e nem evolução. É um vocabulário só. Quais as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue sem qualquer alteração? Difícil isso, hein? Mas nós vamos chegar lá. Desejar o bem e repelir o egoísmo e o orgulho. E ambos são necessários. Muito simples, mas difícil de fazer. Porque toda vez em que o médium se torna o todo-poderoso, o orgulho e a vaidade se faz presente. Se a palavra dos espíritos superiores só nos chega pura em condições tão difíceis, isso não é um obstáculo à propagação da verdade? Não, porque a luz chega sempre aos que desejam receber. Aquele que deseja esclarecer-se deve fugir das trevas, e as trevas estão na impureza do coração. Será essa a melhor prova da sua sinceridade, e todos podem cumprir essa condição. Se o médium, do ponto de vista da execução, não passa de um instrumento, exerce, todavia, influência muito grande sobre o aspecto moral. Pois que, para se comunicar, o espírito desencarnado se identifica com o espírito do médium. Esta identificação não se pode verificar, senão havendo, entre um e outro, simpatia e afinidade. A alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou de repulsão conforme o grau da semelhança existente entre eles.
as qualidades morais do médium têm influência capital sobre a natureza dos espíritos que se comunicam por seu intermédio. Aí ele vai falar de uma coisa muito complicada, hein? As qualidades que atraem os espíritos bons. Médiuns. Estamos preparados para receber espíritos bons? Porque ele fala sobre a bondade, a benevolência, a simplicidade de coração, o amor ao próximo, o desprendimento das coisas materiais e os defeitos que os afastam, o orgulho, o egoísmo, a inveja, os ciúmes, o ódio, a cupidez, a sensualidade de todas as paixões pelas quais o homem se apega à matéria. Isso é muito triste, principalmente para o médium. Olha só para vocês verem. Já me perguntaram isso, e como nós estamos aqui no Chico Xavier, nós vamos esclarecer. Já me perguntaram por que todos os espíritos que vêm aqui são espíritos sofredores. Não vamos esquecer que aqui é uma casa de socorro espiritual, tanto para os desencarnados quanto para os encarnados. Então, os médiuns que recebem essas entidades podem não ser os médiuns mais perfeitos, mas têm qualidade suficiente para barrar qualquer violência por intermédio de qualquer entidade que participar aqui conosco na reunião. Por isso nós fazemos a reunião pública, aberta, para que todos vejam. Então, quando o médium começa a equilibrar, quando ele tem vontade, quando ele começa a estudar, quando ele começa a reforma íntima dele, ele já é um instrumento de Jesus para socorrer aqueles que estão no plano espiritual. E muitas vezes até no corpo físico. Porque nós temos pessoas que estão encarnadas e que muitas vezes não vêm ao centro e que o médium que está à mesa recebe ele. Mesmo ele estando encarnado, ele vem aqui. E a gente vê pelo cordão, que faz a ligação entre o corpo físico e o espírito dele que está comunicando. E acontece uma coisa muito interessante. Teve um dia, é só uma experiência para a gente entender. Teve um dia que uma mulher estava recebendo uma entidade ali e eu não via a entidade. E eu comecei a questionar porque eu não via a entidade. Aí tinha um senhor caído. Olha, isso emociona a gente. Um senhor caído do outro lado, ali perto do ponto de ônibus. Ele, caído lá, comunicava aqui. O fio, o cordão, que se diz o cordão de prata, que está ligado do espírito ao corpo físico, estava ligado a ele. Tanto é que quando terminou a reunião, todos foram embora. Eu não fui, eu fui conversar com ele. E achei muito interessante, porque ele repetiu exatamente o que ele falou à mesa aqui. Então, olha para vocês, a importância do trabalho de um centro espírita. Olha como que tem uma utilidade muito grande. Então, na Bíblia está escrito, aquele que tem olhos de ver e ouvidos para ouvir, que vejam e que ouvem. É Jesus no nosso coração. Então está aqui, ó. A gente vai, e existe médium que tem ciúme do outro médium. Tem isso daí também. Ciúme. O médium tem ciúme do outro. Porque os espíritos aproveitam a nossa fraqueza. Então nós precisamos analisar muito bem isso daí. Principalmente se nós estamos sentados todos na mesma mesa. Muitas vezes a gente tem ciúme um do outro. Os espíritos começam a infiltrar na cabeça do médium, no íntimo do médium, uma espécie de ciúme, de inveja. E às vezes, muitas vezes, quebra o trabalho. Então, por isso daquilo, Jesus, orai e vigiai, para não caíres em tentação. Vamos para a segunda parte. Que Jesus nos abençoe. Vamos fazer o nosso pedido mental. Gente, o Ed fez uma pergunta para mim que eu acho interessante passar para todos nós. Se o nosso guia, nosso espírito protetor tem que ser mais evoluído que nós, entender mais que nós,
como Chico Xavier, sendo o maior espírito que reencarnou na Terra, isso eu falo com convicção e com certeza. Depois de Jesus Cristo, Chico Xavier era o maior espírito que reencarnou na nossa época. Olha o privilégio que nós estamos tendo de estar aqui no Brasil. E o Chico, como que o Emmanuel, sendo inferior a ele, podia ser guia dele? Então aí nós vamos explicar. O Chico Xavier nunca disse que Emmanuel era o guia dele. Ele disse que em 1931, Emmanuel apareceu para ele num açude, acho que todos sabem disso, em Pedro Leopoldo, e disse para ele o seguinte, que ele ia coordenar a obra que os espíritos superiores tinham preparado para chegar até nós por intermédio de Chico Xavier. Tanto é que André Luiz, nós vamos ver no livro Nosso Lar, que ele foi um espírito que foi mobilizado para trazer para nós todas as informações. Mas vocês olhem que coisa interessante, todas as informações que o André Luiz trouxe para nós foram passadas para ele através de outros espíritos superiores. Nós vamos ver isso. Nós vamos ver a capacidade do Chico Xavier de, no mesmo livro, principalmente quem leu há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, os livros do Chico Xavier, nós vamos ver várias personalidades daquela época, todos eles conversando e todos eles passando por intermédio de Chico Xavier. Então, Chico Xavier, ele dizia que muita coisa ele pôs dele, mas se Chico Xavier colocou alguma coisa dele nas obras que ele trouxe para nós, é porque ele é maior que todos eles, porque é irretocável todos os livros do Chico Xavier. E para a gente ir embora, para a gente ter um conforto, porque ninguém é perfeito. Um amigo do Rio de Janeiro levou um outro amigo dele, de uma situação abastada, tinha muita cultura, para conhecer Chico Xavier. E aí ele ficou decepcionado com o Chico Xavier. Ele falava para um amigo, mas esse daí é o rapaz que você falou para mim que escreveu todos aqueles livros, né? Ele falou, ele é médium. Ele falou, esse rapaz é uma besta. E o Chico Xavier ouviu. E o Chico Xavier ficou muito sentido e estava muito deprimido, e a mãe dele apareceu para ele. Falou, meu filho, mas por que você está triste desse jeito? Ele falou, a senhora não viu? O doutor fulano de tal lá falou que eu sou uma besta. Ele falou, então, meu filho, você é uma besta espírita. E lembra que besta espírita não pode dar coisa. Seja dócil. Que Jesus nos abençoe. Está encerrada a reunião. Muito obrigado.